queridos amigos e amigas, sempre uma satisfação estar com vocês aí através do nosso projeto Compartilhar, a comunidade de São Mateus, aqui de Cachoeirinha, onde nós temos aí por objetivo ir alinhando nossos caminhos de acordo com as histórias e conhecimentos que nós vamos agregando, lendo as histórias bíblicas, né? Então estamos aí nesse caminho de reflexão sobre os personagens que Deus deixou registrados na história bíblica, seguindo sempre aquele roteiro que foi elaborado pelo professor do seminário, o professor Otto Gell, que são as histórias bíblicas do Antigo e Novo Testamento. Bom, nós no nosso último encontro, nós conversamos sobre a história de Ruth, depois nós conversamos sobre a história de Ana, né? Passamos aí pela página das mulheres e voltamos aos homens agora. Vamos lá hoje com o rei Saul. Aqui nós temos uma virada de página importante, né, na história do povo de Deus. Estamos saindo de um sistema que era conhecido como teocracia, onde Deus que governava mais diretamente através dos seus enviados e escolhidos, né? O povo agora, ele olha para o seu entorno e vê que existem outros sistemas de governo, né? E eles têm o desejo de ter esse tipo de governo também. Então eles pedem para Deus, né, que em vez de Deus fazer esse governo direto, que é o governo teocrático, que Deus ofereça para eles um governo de monarquia, né? Como tinham os outros, que tinham seus reis, que eles próprios escolhiam, né? Então eles também querem, o povo quer dar essa tonalidade, digamos assim, para o seu estilo de vida no que diz respeito às suas responsabilidades agora políticas, né? A sua vivência, o seu dia a dia lá. E ter o rei seria muito importante. Então eles vão pedir para Deus que Deus dê para eles o rei, e Deus vai escolher então esse rei. Ainda é Deus que escolhe o rei, né? Mas o rei vai ter as suas liberdades de escolhas e decisões, tá? Então, para introduzir esse sistema de monarquia, que era conhecido pelos vizinhos, Deus dá para eles o primeiro rei, Saul, que é o primeiro rei. Existe aí uma parte bem importante, que é uma novidade, né? Que eles não conheciam até então. Essa novidade de ter esse rei está conectando eles a uma página da história lá antiga, que era lá dos 10 mandamentos, no que diz respeito ao 4º mandamento, que estabelece as autoridades. Isso precisa ficar muito bem compreendido, tanto por parte do rei quanto por parte do povo. E aqui a gente vai ver na história de Saul, que Saul no início parece que teve uma compreensão adequada sobre isso, mas com o tempo ele perdeu essa compreensão. É muito importante a gente refletir sobre isso, nesse contexto em que nós vivemos também, que também temos, né, os poderes instituídos. Como que funciona isso do ponto de vista da Bíblia, do ponto de vista bíblico, a questão da autoridade, né? A gente vive muitas polaridades no que diz respeito às autoridades governamentais, e não só as governamentais, as políticas e tudo mais, mas as autoridades domésticas também, né? Nós temos autoridades domésticas, nós temos autoridades no nível de saúde, nós temos autoridade no nível de educação, enfim, todas as áreas temos aqueles que são considerados os chamados de autoridades. O conceito de autoridade, muitas vezes ele se torna problemático quando as pessoas pensam em autoridade como poder. E o Saul, de repente, entendeu isso dessa forma. Agora eu tenho o poder. Eu sou o rei, eu sou o escolhido, eu sou o homem, é eu que vou fazer as coisas acontecer. E isso subiu um pouco a cabeça dessa autoridade chamada Saul e fez com que ele, de certa forma, perdesse a sua conexão com aquele que é o autor. Porque esse conceito de autoridade, de poder, é um conceito destituído, de certa forma, desvirtuado, um pouco distorcido daquilo que Deus propõe desde o início. A autoridade não tem a ver com poder, a autoridade tem a ver com autoria. Quem é o autor
O autor tem autoridade sobre a sua obra. E aí, quando nós olhamos para as coisas nessa dinâmica, nós vamos entender que Deus é o autor da humanidade, da história da humanidade, e é Ele que tem o poder. E esse poder da autoridade, Ele compartilha com os seres humanos. Primeiro compartilhamento que tem é com o pai e com a mãe, porque Deus é o autor da vida. E Ele então chama homem e mulher para dentro de uma relação abençoada, que nós chamamos de casamento, e a este casal, o primeiro casal que tem lá, Adão e Eva no caso, Deus diz: cresçam e se multipliquem. Deus deu para eles o poder de serem autores de vida, que as primeiras vidas foram de autoria de Deus, tanto Adão quanto Eva. E agora Deus deu para este casal o poder de serem autores também. E quem é autor cuida e protege a sua obra, aquilo que foi criado a partir deles. Esse é o conceito bíblico de autoria e de autoridade. Autor é aquele que cuida, aquele que protege, aquele que orienta, aquele que oferece condições para que a sua obra permaneça atendendo aos seus objetivos. Então, pensar em autoridade hoje, nós teríamos que pensar nesse sentido. Quais são as autoridades que merecem o nosso respeito? Aquelas que cuidam e protegem a todos nós, porque eles são os autores delegados de Deus. Então perceba o seguinte: quando nós olhamos lá para o rei Saul, nós temos uma ponta dessa autoridade. A gente precisa voltar para encontrar onde está a outra ponta. A outra ponta está lá no pai e na mãe, porque foram os primeiros que receberam de Deus a característica ou o poder de serem autores. Então Deus delegou para pai e mãe a autoria para gerarem vida, para serem autores. É uma autoridade delegada por Deus para serem autores. Esses pais vão ter seus filhos, vão cuidar dos seus filhos de acordo com as necessidades deles e vão proteger e cuidar, até que chega um ponto em que eles não conseguem mais fazer determinadas coisas. Então eles vão escolher outros para delegarem da autoridade que eles tinham. Eles delegam agora para um professor cuidar da educação, para um médico cuidar da saúde e para os representantes políticos cuidarem da vida social, econômica, enfim, tudo aquilo que diz respeito à vida pública das pessoas. São os governadores, presidentes, vereadores, enfim, os reis, essas autoridades. Então perceba que essas autoridades, elas têm uma conexão, ou precisariam ter uma conexão com o próprio Deus Criador. Como a própria Bíblia diz, não há autoridade que não proceda de Deus, porque Ele é o autor principal. Então essa autoridade, Saul, precisava representar esse Deus para aquele povo, e foi o que ele não fez. Num determinado período da vida ele fez muito bem, e com o passar do tempo ele começou a não fazer mais. Ele foi se desconectando de Deus e foi trazendo a sua própria forma de ser e de governar, se afastando dos propósitos divinos, se afastando dos padrões divinos, se afastando das orientações divinas e tomando conta dessa autoridade como um poder administrativo. E aí Deus destituiu Saul. Não é mais. O próprio Deus que tinha chamado, que tinha escolhido, que tinha colocado ele nessa condição de governante, de rei, esse próprio Deus, ele acaba destituindo o rei Saul. Porque o quarto mandamento entrou em choque. Aí, nas ações de Saul, ele entrou em choque com o quarto mandamento, que é o princípio da autoridade, baseada na autoria. Tá? Então, o governo de Saul devia de estabelecer condições onde os direitos das pessoas ficassem claros, os seus deveres ficassem claros, e também a proteção, deveria haver um regime de justiça, onde a dignidade humana estivesse acima de qualquer coisa. E todo governante que tem um governo de justiça, em que a
a vida das pessoas e dos cidadãos que estão sob sua responsabilidade estão protegidos, esse merece o respeito, porque ele está agindo e governando de acordo com os princípios de Deus. E aí hoje nós temos essa mesma dinâmica, né? Se hoje nós queremos olhar quem são os nossos dignos representantes nos governos, nós precisaríamos de colocá-los diante de Deus primeiro. Então, se as ações desses governantes estiverem respaldadas pela orientação divina, e a orientação divina passa por caminho de justiça, de igualdade, de direitos, de deveres com clareza, de proteção, de cuidado, de ajuda, de sobrevivência, de condições dignas de vida, essas deveriam ser as preocupações e as pautas dos governantes. E aí sim, nós estaríamos diante de um governante legitimamente que representa legitimamente o poder de Deus entre nós. Esse é o princípio do qual Saul fugiu, né? Saul não seguiu esse princípio e então perdeu toda a sua dignidade, não ofereceu para o povo aquilo que Deus queria que ele oferecesse, tornou-se indigno do respeito das pessoas, tornou-se indigno da confiança de Deus e por isso mesmo foi destituído, né? Então, muito antes, né, da sua postura ética, profissional e política e suas habilidades políticas, Saul tinha muitas habilidades políticas, antes disso era preciso sintonizar o coração com Deus. E aí tem a legitimidade do poder. Então, o poder, a autoridade como poder, tem que estar ligado à autoridade como autoria, no sentido de quem é autor, cuida. Hoje podemos pensar sobre isso, né? Dentro da polaridade que nós vivemos, de política também, em que temos que tomar nossas decisões, fazer nossas escolhas e vermos quem de fato nos representa. O critério básico seria esse, né? Quem nos representa é aqueles que representam o respeito para com as coisas de Deus. Todo governante que representa respeito pelas coisas de Deus é digno do nosso voto, é digno do nosso respeito e é digno da nossa obediência, né? Do nosso respeito às autoridades. Interessante a gente poder pensar um pouco sobre isso, uma vez que muitas vezes, né, nós discutimos a questão política como essa com base em simpatias, né, e favorecimentos e coisas assim. Nós deveríamos ser imparciais e poder colocar esse representante político que temos na presença de Deus e vamos ver o que sobra desse representante político, se ele ainda é digno de todo o nosso respeito e de toda a nossa obediência enquanto mandante de governo, mandante de instâncias ou assim, será de município, de estado, o que for, né? Mas não é só isso, né? Esse poder também precisa ser olhado dentro de casa, como é que ele funciona, porque ele começa com pai e mãe. Pai e mãe conscientes das suas responsabilidades recebidas de Deus, são pais que constituem famílias consagradas, que continuam olhando para Deus e na escolha dos seus governantes públicos vão fazer esse critério, vão usar esse critério para fazer as suas escolhas, né? Então fica aí para a gente pensar e refletir um pouco, baseado no poder de Saul, que foi interrompido, sofreu o impeachment lá da parte de Deus, porque não governou de acordo com os planos de Deus. E aí, né? Como ficamos hoje dentro do nosso quadro? Que Deus nos dê clareza de discernimento para pensarmos sobre isso e refletirmos e escolhermos nossos caminhos, tomarmos nossas decisões também, certo? Um bom tempo para ti, que Deus abençoe, alegria, paz e bondade e muito amor. Até a próxima semana. Tchau, tchau.